Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Matemática Básica. Eu sou o professor Paulo Vasconcelos e esta é a nossa 22ª videoaula da playlist completa com todos os descritores de matemática que compõem a matriz de referência do SPAES do 9º ano. Na aula de hoje, a gente vai estudar o descritor 69, que tem por redação resolver problemas envolvendo noções de volume. Bom, vamos primeiro definir volume. O que vem a ser volume? Volume é o espaço tridimensional, ou seja, de 3 dimensões, ocupado pela matéria, ou matéria em qualquer dos seus estados físicos, tá certo? Bom, olha só, mesmo sendo muito parecidos, volume e capacidade são conceitos distintos, são diferentes. A gente vai aprender a diferença agora, olha só. Volume representa todo o espaço ocupado por determinado objeto tridimensional, incluindo as partes externas. E a unidade de medida padrão de volume é o metro cúbico, m elevado ao cubo, com seus múltiplos e submúltiplos. Já a capacidade se refere à quantidade de matéria que cabe dentro de determinado recipiente, excluindo a parte externa. E a unidade de medida padrão de capacidade é o litro, L, também com seus múltiplos e submúltiplos. Com um exemplo aqui, a gente vai entender bem direitinho a diferença entre volume e capacidade. Olha só. Imagine uma caixa d'água. O volume é o espaço ocupado pela caixa e a água, juntos. A parte de dentro e a externa. Já a capacidade é a quantidade de água necessária para encher a caixa, somente a água, desconsiderando a caixa externa, a parte externa da caixa. Certo? Então, acho que assim ficou bem prático para a gente entender o que é volume e capacidade e suas diferenças. Olha só. Vamos então ver aqui as unidades de volume, né? A unidade de volume padrão, como eu já disse antes, é um metro cúbico. Né? Aqui de vermelho para o lado de cá, a gente tem aqui os múltiplos, perdão, os submúltiplos, né? Aqueles que são menores, pela ordem decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. E para cá a gente tem os múltiplos, ou seja, os maiores, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico, aqui representados através de suas abreviações. Caso a gente queira fazer alguma conversão, por exemplo, de quilômetro cúbico para hectômetro cúbico, basta multiplicar por 1000 ou deslocar 3 vírgulas para a direita, né, nesse sentido da seta, porque o 1000 tem 3 zeros. De acordo com a quantidade de zeros, é a quantidade de vírgulas que se desloca. De hectômetro para decâmetro, a mesma coisa, multiplica por 1000, para metro cúbico, também por 1000, para decímetro cúbico, também multiplica por 1000, para centímetro cúbico, multiplica por 1000 e para milímetro cúbico também multiplica por 1000. E como eu já disse, em cada um desses casos, basta deslocar a vírgula 3 casas para a direita, tá bom? E se for o contrário, ou seja, de milímetro cúbico para centímetro cúbico, olha só o sentido da seta para a esquerda aqui, olha só, eu divido por 1000. Ou desloca 3 vírgulas para 3 casas para a esquerda, porque né, dividir por 1000, como 1000 tem 3 zeros, é a mesma coisa de deslocar a vírgula 3 casas à esquerda. E assim sucessivamente, ó. Sempre eu vou dividindo por 1000 ou deslocando 3 casas à esquerda, né, em cada caso. Ok? Já a unidade de capacidade padrão é o litro. Né? E os seus submúltiplos, ou seja, os menores, são decilitro, centilitro e mililitro, o conhecido ml. Seus múltiplos, nós temos o decalitro, o hectolitro e o quilolitro, certo? E, semelhantemente aqui ao volume, para fazer também conversões entre essas unidades de medida, por exemplo, do quilolitro para o hectolitro,
basta eu multiplicar por 10. Cuidado, aqui não é para multiplicar por 1000, é por 10, tá bom? Por 1000 é só quando é volume, metro cúbico. Quando é capacidade, litro e seus múltiplos e submúltiplos, é por 10. Ou uma vírgula, uma casa à direita, porque aqui o 10 só tem um zero. Né? Hectolitro para decalitro também, multiplica por 10. Para litro também, decilitro também, centilitro também e mililitro também. Certo? Ou deslocar a vírgula uma casa à direita, como eu já disse. Já o caminho inverso, ou seja, voltando, olha só, de ml para centilitro, vai dividir por 10 ou deslocar a vírgula uma casa à esquerda, porque o 10 tem um zero. E segue esse mesmo padrão, né, até chegar aqui no quilolitro, né, ou desloca uma casa à esquerda ou divide por 10. Tá legal? Agora, olha só que interessante. Essas igualdades aqui é muito interessante, vocês vão precisar dela em algumas atividades. Olha só. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Isso aqui eu estou fazendo comparações entre unidades de volume e unidade de capacidade. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Ou seja, um desses daqui é igual a um desse. E 1 metro cúbico, ou seja, 1 metro cúbico aqui, ó, é igual a 1000 litros desse. Então, um desse é igual a 1000 desse. Tá legal? Bom, vamos então para ver algumas fórmulas, aprender algumas fórmulas para calcular o volume, né, de alguns sólidos. Olha só, começando pelo cubo. Aqui o cubo ele tem todas as arestas iguais, medindo A, né? Então, para calcular o volume dele, basta você multiplicar A, que dá A elevado a 3A ao cubo. V igual A ao cubo é o volume de um cubo. Paralelepípedo, né? Eu tenho aqui as suas três dimensões, olha só, A, B e essa altura C. Seu volume basta multiplicar todas elas, A vezes B vezes C, desde que todas elas já estejam na mesma unidade de medida. Caso não esteja, você tem que convertê-las para que fiquem todas na mesma unidade. Cilindro, olha só. Aqui eu tenho um cilindro, aqui eu tenho as bases, né, que é um círculo de raio R, e aqui eu tenho a altura H. Né? E o volume é dado por πr ao quadrado vezes H, que é a altura. Ou seja, πr ao quadrado é a área desse círculo aqui, ou seja, a área da base dele, que é um círculo. Então, o volume do cilindro é a área da base, que é um círculo, vezes a altura, ou πr ao quadrado vezes H. Um cone, olha só. O cone, a fórmula dele é levemente semelhante, né, para calcular o seu volume, tá, do cilindro. Vai ser πr ao quadrado vezes H, igual aqui. A única diferença é que eu vou dividir por 3. Em outras palavras, é como se eu tivesse um círculo, né? Se eu tivesse um cilindro e um cone, cujas bases, né, circulares fossem do mesmo tamanho, com a mesma área, né, e tivessem a mesma altura, é como se coubessem 3 cones dentro de um único cilindro. Por isso que a gente tem que dividir por 3, tá bom? Por fim, a gente vai ver aqui, né, uma pirâmide qualquer. Aqui eu tenho um exemplo de uma pirâmide base quadrangular. Né? Vai ser a área da base vezes a altura também dividido por 3. Né? Se a área da base for um triângulo, calcula a primeira área do triângulo e multiplica pela altura e divide por 3. Se a área da base da pirâmide for um quadrado ou um retângulo, calcula-se essa área, multiplica pela altura e depois divide por 3. Tá legal? Bom, vamos então aqui ver algumas atividadezinhas para a gente fixar melhor esse conteúdo. Olha só. Uma mangueira despeja água numa piscina no formato de um paralelepípedo que mede 2 metros de comprimento, 0,8 metros de altura e 2,5 metros de largura, de acordo com a figura abaixo. Está aqui a figura, olha só. Aí vem a pergunta, olha só, o volume desta piscina em metros cúbicos é? Olha só, essa dimensão aqui eu vou chamar de A, essa de B e essa de C. Observe que todos estão na mesma unidade de medida, que é metro. Então, a fórmula para calcular o volume de um paralelepípedo é V igual A vezes B vezes C. No caso, A vai ser 2
o B vai ser 0,8 e o C vai ser 2,5, certo? 2 vezes 0,8 vai dar 1,6 e 1,6 vezes 2,5 vai dar 4,0, que é igual a 4, portanto o volume igual a 4, item D, tá bom? Questão de número 2, atividade 2, que diz assim: para encher a piscina da casa do senhor Jorge, representada na figura abaixo, são ligadas duas torneiras simultaneamente. Sabendo que cada torneira despeja 250 litros de água por minuto, o tempo esperado para que a piscina encha é de... Olha só, a gente tem aqui a piscina, né? Tem duas torneiras, olha só, despejando água, certo? Cada uma despeja 250 litros de água por minuto. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o volume dessa piscina. Vamos chamar essa dimensão de A, essa de B e essa de C. Observe que todas estão na mesma unidade de medida, que é metro. Então vamos calcular o seu volume através da fórmula V igual a vezes B vezes C. Ou seja, V igual a 3,5 vezes 4 vezes 1,5. 4 vezes 3,5 vai dar 14. E 14 vezes 5 vai dar 21. Então, o volume, olha só, desta piscina é 21 metros cúbicos, ok? Agora, olha só, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. A gente viu isso nos slides anteriores, né, que a gente precisava dessas relações de comparação de volume e capacidade. Se 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, 21 metros cúbicos vai ser 21 vezes 1.000, 21.000 litros. Então, o volume dessa caixa d'água, dessa piscina em litros vai ser 21.000 litros, que é o equivalente a 21 metros cúbicos, ok? Bom, a questão diz que cada uma dessas torneiras aqui, elas despejam 250 litros por minuto, certo? Então, em cada minuto, as duas torneiras juntas, elas despejam 500 litros. Né? 250 mais 250 vai ser 500 litros. Então, eu vou pegar o total de litros dessa piscina, que é 21.000, e dividir por 500 litros, que é o que as torneiras enchem em 1 minuto, e eu vou ter o total de minutos necessário para enchê-la. No caso, fazendo a continha aqui, está aqui no algoritmo, vai dar 42. Portanto, serão necessários 42 minutos para encher totalmente essa piscina. Tá bom? Atividade de número 3, olha só. Francisco possui uma caixa de forma retangular, como a caixa da ilustração abaixo. Nessa caixa, Francisco quer arrumar vasinhos com mudas. A forma dos vasinhos é de um cubinho com 5 centímetros de aresta. Francisco pode arrumar na caixa uma quantidade de... Olha só. Está aqui a caixa, né? E ela vai caber cubinhos de 5 centímetros de aresta. Essa caixa ela tem 5 centímetros de altura por 50, né? E 20 aqui na base. Ok, vamos primeiro calcular o volume de cada cubinho. Aqui eu tenho uma ampliação dele, olha só. Um cubinho com 5 centímetros, né? O volume do cubo, a gente já sabe que é V igual a elevado ao cubo. A é a aresta. No caso, a aresta é 5. Então, o volume vai ser 5 elevado ao cubo. Ou seja, 5 vezes 5, que é 25, vezes 5, que é 125. Portanto, o volume de cada cubinho aqui vai ser 125 centímetros cúbicos. Ok? Bom, agora a gente vai calcular o volume da caixa. Né? Essa caixa grande aqui. Né? O volume aqui é em forma de paralelepípedo, né? Vai ser A vezes B vezes C. No caso, vai ser 50 vezes 20 vezes a altura, que é 5. Olha só, vamos deixar o zero para depois. 5 vezes 2 é 10. E 10 vezes 5, 50. Aí acrescenta mais esses dois zeros, fica 5.000. Então, o volume que vai caber dentro dessa caixa vai ser 5.000 centímetros cúbicos. Bom, então eu vou pegar agora e vou dividir, olha só, vou dividir o volume da caixa, que é esse, pelo volume de cada cubinho que vai ser colocado dentro, que é esse. O resultado é o total de cubinhos ou de vasinhos que vai caber aqui dentro. Tá legal? Fazendo essa continha de divisão, tá aqui o algoritmo, vai dar 40, portanto vai caber, olha só, 40 vasinhos, item A. Ok? Vamos para a questão de número 4, olha só.
Questão que já caiu em edições anteriores do SPAES, que diz assim, na figura abaixo, o bloco retangular representa uma lata de tinta para paredes, completamente cheia. Observe as dimensões dessa lata. Aqui, olha só. Todas em decímetros, né? Aí vem a pergunta, o volume de tinta dessa lata em decímetros cúbicos é? Como já está tudo em decímetros, né? Eu vou calcular aqui, olha só, A, B e C, que são as dimensões, e o volume desse paralelepípedo, A vezes B vezes C, ou seja, 2 vezes 1,5 vezes 6, 2 vezes 1,5 é 3, e 3 vezes 6 é 18, portanto vai ser 18, item C. Tá bom? Essa realmente é bem simples. Atividade número 5, também já caiu em SPAES anterior, olha só. Na figura abaixo está representado um reservatório com a forma de um bloco retangular, contendo água até a altura finalizada. Qual é a quantidade de água necessária para acabar de encher completamente esse reservatório? Olha só. Aqui a gente tem a altura desse reservatório, que é 4 metros. Aqui embaixo, olha só, o comprimento é 8, a largura 2 metros. Só que ela está cheio, esse reservatório está cheio até a altura de 2,5 metros. A questão é saber o que falta, né? O que é necessário ainda para encher completamente. Ou seja, essa parte vazia aqui de cima. Bom, olha só. Vamos calcular então esse volume aqui de cima. Lembrando que se aqui embaixo é 8, aqui também é 8. Certo? Se aqui é 2, aqui também, olha só, vai ser 2. Então eu tenho um A, o B. Agora, olha só, essa altura é 4. Aqui também tudo é 4. Já tem até aqui que é 2,5 cheio, 4, tirando essa parte cheia, que é 2,5, sobra o que para cá? 1,5, 1,5. Então é só calcular esse volume aqui, né? 8 vezes 2 vezes 1,5, olha só. 8 vezes 2 é 16, e 16 vezes 1,5, aqui a continha, vai dar 24,0. É a mesma coisa de 24, portanto 24 metros cúbicos faltam ainda para encher aqui, tá bom? Vamos então para a questão de número 6, que é uma questão que já caiu no Enem 2015, que diz assim: uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva em 2 tipos de latas cilíndricas, uma de altura igual a 4 cm e raio 6 cm, e outra de altura desconhecida e raio de 3 cm, respectivamente, conforme a figura. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior, ou seja, o V1, é 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui raio menor, V2. A medida da altura desconhecida é, olha só, eu tenho aqui as duas latas em formato cilíndrico, essa tem raio 6 cm, altura 4 cm, essa tem raio 3 cm e altura X que a gente quer descobrir, a questão pede. E, então vamos lá, vamos chamar essa daqui de V1, essa daqui de V2 e vamos calcular, olha só, esses volumes, começando pelo V1. A fórmula, né, do volume de um cilindro é πr ao quadrado, ou seja, a área da base, que é um círculo, vezes a altura, certo? Bom, aqui vai ser π vezes o raio, que é 6 ao quadrado, vezes a altura, que é 4. Normalmente, quando a questão não fala o valor do π, a gente usa 3,14, mas nesse caso especificamente, a gente nem precisa usar, né? Lá no finalzinho da questão, a gente vai entender por que a gente não precisa. Então, vamos deixar o π mesmo, como π, tá bom? Resolvendo aqui, né, olha só, fica π, 6 ao quadrado é 36 vezes 4. Né? 36 vezes 4 está ali a continha, dá 144. 144 vezes π, 144 π é o volume deste cilindro. Vamos calcular agora o volume do cilindro 2, o V2. Eu tenho aqui, olha só, π vezes R, no caso aqui o raio é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é x, que é o que a gente quer descobrir. Desenvolvendo essas continhas, olha só, repete o π, 3 ao quadrado é 9, vezes x. Olha só, π vezes 9 é 9π. 9π vezes x vai dar 9πx. Ou seja, essa expressãozinha aqui, né, representa o volume desse segundo cilindro. Tá certo? Bom, a questão, olha só, ela diz assim, ó, sabe-se que a medida do volume da lata que possui maior raio, o V1, que é esse daqui, é 1,6 vezes
a medida do volume da lata que possui menor raio V2, que é esse daqui, certo? Ou seja, o V1, que é esse daqui, é igual a 1,6 vezes o V2, que é esse daqui, certo? O volume desse cilindro é igual a esse daqui, só que multiplicado por 1,6, tá bom? Sabendo disso, eu já sei qual é o V1. Quanto é o V1? Olha só, 144. Vai ser igual a 1,6 vezes o V2. Quem é o V2? 144π, perdão. E quem é o V2? Olha só, 9πx. E vamos resolvendo então essa equação, olha só. Na variável x, vamos ver aqui, ó. 9πx vezes 1,6, 9 vezes 1,6 vai dar 14,4. Então, repito aqui, ó. 144π vai ser igual a 14,4πx. Ou 14,4πx é igual a 144π. Aí eu vou isolar o x, que é o que eu quero descobrir, olha só. Fica assim, ó. X vai ser igual a 144π dividido por 14,4π. Como eu falei, a gente não precisava colocar o valor do π, porque se fizesse colocando também dava a mesma resposta, mas ia dar mais trabalho, ia ser mais dificultoso de fazer. Porque do jeito que está aqui, olha só, o 144 está multiplicando o π, e o 14,4 também está multiplicando o π, sendo que esse está dividido para esse, quando só tem conta de vezes em cima e embaixo, e eles estão dividindo entre si, eu posso cortar os valores iguais. Ó. Vou cortar o π, fica 144 dividido para 14,4, está aqui a continha, e vai dar 10. Portanto, o x vai ser igual a 10, a altura vai ser 10 centímetros desse cilindro. Tá bom? Questão de número 7, para finalizar essa aula. Rui construiu o aquário conforme a figura abaixo. Qual é a capacidade em litros do aquário? Bom, o aquário aqui, observe que as medidas dele aqui está em centímetro, aqui está em centímetro e aqui está em metro. Certo? Para eu calcular o volume, tem que estar tudo na mesma unidade de medida. Se não tiver, eu tenho que converter. Então, eu vou converter, olha só, todos eles para metros. Tá legal? Então, eu vou de centímetros para metros. Então, vamos começar aqui, olha só, com os 50. Lembrando, olha o caminho que ele faz. Ó. Uma casa do centímetro chega no decímetro, voltando. Outra chega no metro. Tá certo? Como aqui eu estou convertendo comprimento, então vai ser uma vírgula para cada uma desses deslocamentos, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo 40. Ó. 40 centímetros. A vírgula ela está aqui, depois do zero, quando ela não aparece. Então, aqui, ó, volta uma, ela vem para cá, e depois volta outra, ela vem para cá. Chegou no metro? Chegou. A vírgula vem para cá, apaga-se ali. Aqui não tem nada, acrescenta um zero, fica 0,4 ou 0,40, que é a mesma coisa, né? Metros. Né? Converti tudo para metro, né? Perdão, não é para cima, é para metro. Vamos então agora converter também 50 centímetros para metro, olha só. Mesma coisa, aqui os 50 centímetros, tá certo? A vírgula não está aparecendo, fica aqui na frente. Ó, vai voltar uma vez, aí para no decímetro. Mas a gente quer converter para metro, é aqui. Ó. Então, mais uma vez, parou no metro, que é onde eu quero. Feito isso, olha só, a vírgula vem para cá, apaga-se aqui, ok? E aqui eu completo com zero. 0,50 é a mesma coisa, 0,5 metros. Como agora as medidas estão em metro, eu posso calcular o volume tranquilamente, olha só. Volume do paralelepípedo, fórmula A vezes B vezes C, ou seja, 0,4 vezes 0,5 vezes 1,2. 0,4 vezes 0,5 vai ser 0,20, que é a mesma coisa de 0,2. E 0,2 vezes 1,2, aqui a continha, olha só, vai dar 0,24. Portanto, esse volume aqui vai ser 0,24 metros cúbicos, porque é volume. Mas a questão, ela pede em litros, olha só, ela pede a capacidade, não o volume. Bom, então vamos imaginar o seguinte, ó, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Se 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, a gente pode concluir que para converter metro cúbico para litro, basta multiplicar por 1000, né? Porque 1 vezes 1000 é 1000. Então, eu já tenho aqui em metro cúbico, que é 0,24, eu vou multiplicar por 1000 e tenho esse valor em litros, tá certo? Então, 0,24 vezes 1000, né? Multiplicar por 1000, basta deslocar a vírgula para a direita de acordo com a quantidade de zeros. Ó. 1, 2, 3. Ó. Vem para cá, aí
vem mais para cá, completa aqui com 0, certo? Fica 0,240 ou 240 litros, que é justamente o item D, ok? Bom, pessoal, aqui a gente conclui mais esta videoaula, né, no curso completo, com todos os descritores que acompanham a matriz de referência de matemática do 9º ano do SPAES. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho, isso é muito importante, tá bom? Forte abraço a todos, que Deus abençoe.